Hoje à noite, se Deus permitir, nós veremos do verso 1 até o versículo 17, onde o nosso autor primeiro faz algumas recomendações com relação aos necessitados, aí versos 1, 2 e 3, advertência contra dois pecados, verso 4 a 6, e orientações a respeito da vida cristã, da piedade cristã, aí do verso 7 até o verso 17. A última mensagem em Hebreus, se Deus permitir, será no domingo 2, onde nós então veremos, 2 de junho, quando nós veremos então do verso 18 a 25, encerrando essa longa série de mensagens na carta aos Hebreus. Hoje à noite, então, vamos ver as orientações práticas que o nosso autor dá àquela comunidade. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que ele não está ligando muito para o fato que os seus leitores estavam passando por sofrimentos. Entendo o que eu estou dizendo. Às vezes, nós ficamos com pena de quem está sofrendo e não queremos colocar um fardo maior em quem está passando por dificuldade. Nós não queremos acrescentar qualquer carga a quem já está sofrendo. Mas o nosso autor parece que é um pouco insensível. Ele não está muito preocupado, muito impressionado com o sofrimento que os seus leitores estavam passando. Alguns estavam sendo perseguidos fortemente por causa da sua fé. A notícia de alguns que estavam presos. Apesar disso, ele diz, olha, você continua crente. Você tem que amar os seus irmãos, você tem que evitar o pecado e você tem deveres espirituais. Então, já de cara, esse final aqui no capítulo 13 nos mostra que em qualquer situação que nós estivermos, nós continuamos com as responsabilidades que Deus nos deu. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Quando temos paz e tranquilidade, ou quando a adversidade bate à nossa porta. Quando a dificuldade vem sobre nós e o sofrimento se torna parte da minha vida, da nossa vida. O que eu quero dizer é que nós não podemos usar as dificuldades que nós estamos passando como desculpa para não sermos crentes de verdade. Às vezes as pessoas dizem isso. O senhor sabe o que eu estou passando? O senhor tem ideia do que eu estou sofrendo? Por que o senhor vem me dizer aqui que eu tenho que ser fiel à minha mulher? O senhor sabe como é difícil a minha mulher? O senhor está dizendo aqui, vai dizer que eu não posso amar o dinheiro, mas o senhor está vendo a situação financeira difícil que eu vivo? Tem gente que usa as circunstâncias como uma desculpa, se não pública, mas pelo menos na sua mente, como para se considerar uma exceção. Esse capítulo 13 está aqui para mostrar que não existe isso. 12 capítulos foram dirigidos a um povo que estava sofrendo mais do que nós. Tinha gente presa, alguns já tinham sido mortos. E no final ele diz, façam isso, façam isso, façam isso, façam isso, façam isso. Então, não tem tempo ruim para o crente. Ele tem que ser crente sempre. Em qualquer situação em que Deus nos coloca. As orientações práticas são resumidas em 3 partes. E na primeira, ele diz àquela comunidade que deveria ter cuidado com os necessitados que havia no meio dela. Versos de 1 a 3. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. No verso 1, a exortação é para que o amor fraterno, o amor fraternal, seja constante. É importante observar que a palavra que ele usa aqui, que é traduzida como amor fraternal, é diferente da palavra que normalmente significa amor. A palavra para amor mais comum no Novo Testamento é a palavra ágape.
significa amor em geral. Só que ele está usando aqui uma outra palavra para amor, que significa, na verdade, amor entre irmãos. É a palavra grega Filadelfia. Significa amar ou prezar, gostar, ter cuidado dos irmãos, que foi traduzido aqui como amor fraterno. E ele diz que esse amor fraterno, o amor aos irmãos, que é diferente, ou que está incluído nesse amor que nós devemos ter para com todas as pessoas, nós devemos amar a todos, mas em particular devemos amar os irmãos. A nossa família na fé. É isso que é amor fraterno, amor fraternal. E esse amor, ele diz, tem que ser constante. Literalmente, na língua grega, ele tem que permanecer. Em outras partes da carta, ele reconhece que os seus leitores já praticavam o amor fraterno. Especialmente tem uma passagem aqui, no capítulo 10, de 32 a 34, que ele diz assim: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir patrimônio superior. E no capítulo 6, verso 10 está escrito: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. O nosso autor sabe que eles tinham um amor fraterno, que eles cuidavam uns dos outros, mas o que ele está dizendo aqui é que esse amor tem que permanecer, ele tem que ser constante, porque no meio do sofrimento, da adversidade, nós tendemos a olhar muito para nós mesmos e tirarmos os olhos dos outros que estão precisando de ajuda. Então, o amor fraterno, ele tem que ser constante, ele tem que permanecer sempre, não importa as circunstâncias. E ele dá dois exemplos de demonstração prática desse amor. O primeiro é da hospitalidade, no verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. A palavra hospitalidade na língua grega significa literalmente amor aos estranhos. Amor aos estranhos. É isso que é hospitalidade. Amar no sentido de você acolher, ajudar, abençoar pessoas que são estranhas a você, no sentido de que elas não são conhecidas. É fácil praticar esse tipo de coisa com quem a gente conhece, mas você abrir a sua casa e o seu coração para quem é estranho, já é difícil. Mas é isso faz parte do amor fraterno. É isso que a palavra hospitalidade quer dizer. Você acolher alguém que não faz parte da sua família, alguém que é estranho a você. A hospitalidade dos primeiros cristãos era conhecida. Tem uma citação de um homem chamado Juliano Apóstata. Já pensou o nome dele? Juliano Apóstata. Esse foi o título que deram para ele, porque ele a princípio era cristão e depois apostatou. Se tornou inimigo do cristianismo. Ele escreveu muitas cartas que foram colecionadas e preservadas até o dia de hoje. Na carta 49, ele menciona a hospitalidade dos cristãos, que os cristãos acolhiam inclusive os estrangeiros e os que não eram da família da fé. Era tão conhecida a hospitalidade da igreja antiga que até os pagãos e os inimigos reconheciam. Todavia, o nosso autor diz: não negligencie isso. Porque quando a gente está passando por dificuldade, mais uma vez, a gente se volta para os nossos próprios problemas e a gente esquece o estrangeiro. Naquele tempo que a carta foi escrita, as pessoas, havia muita migração de cidade para cidade, pessoas em busca de um local para trabalhar, algumas fugindo da guerra, outras fugindo da perseguição. Então sempre havia cristãos chegando na cidade e sem condições de se hospedar. Onde é que eles se hospedavam? Nas casas dos irmãos. Hoje isso é tão raro, né? É tão raro isso. Mas era comum naquela época você abrir a sua casa para acolher os irmãos, recebê-los como se fossem família sua mesmo. Não negligencie a hospitalidade, diz o autor. E ele faz aqui, e ele dá uma razão muito interessante. Ele se refere a dois episódios no Antigo Testamento, um ocorrido com Abraão e o outro com Ló, em que os dois receberam visitantes
sem saber que eles eram anjos de Deus. Lá em Gênesis 18, de 1 a 8, está escrito que Abraão estava sentado na sua tenda, em frente à sua tenda, num dia quente. De repente ele levanta os olhos e 3 homens se aproximam. Então ele corre em direção àqueles homens e diz: por favor, entrem na minha casa, vou lavar os pés de vocês, descansem, vou preparar comida. Ele chama Sara, sua esposa, manda matar um bezerro e fazer pão, e ele então serve aqueles homens. Quem eram aqueles homens? 2 eram anjos, e o terceiro era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor. Eles tinham vindo à terra em forma humana para castigar Sodoma e Gomorra. Para castigar Sodoma e Gomorra. Abraão não sabia, mas ao oferecer hospitalidade, sem saber, ele estava hospedando o próprio Senhor, hospedando anjos. E o outro caso é de Ló, na própria cidade de Sodoma e Gomorra, porque esses anjos saem de lá da presença de Abraão e vão lá na cidade de Sodoma. E quando eles estão entrando na cidade de Sodoma para destruir o lugar, e vão para a praça para passar a noite lá, quem é que eles encontram? Ló. E o que é que Ló diz? De jeito nenhum, vocês não vão ficar aqui na praça. Ló nem sabia quem era. Vocês vão ficar na minha casa. E aí leva aqueles 3, na verdade eram 2, porque um ficou, que era o Senhor, o anjo do Senhor ficou com Abraão. Os 2 homens entram na casa de Ló e os hospedam. E Ló, sem saber, estava hospedando os mensageiros de Deus. Eu não creio que o nosso autor está dizendo que os anjos hoje, passado o período da revelação bíblica, os anjos hoje tomam forma humana para andar entre nós. O mistério dos anjos continua sendo um grande mistério. Tem gente que diz que já viu anjo, né? Ou a gente, na verdade, não sabe muito a respeito da ação desses seres poderosos, majestosos, invisíveis, e são enviados a serviço dos cristãos. O argumento aqui é o seguinte: ao hospedar um estrangeiro, você, sem saber, você está, quem sabe, hospedando um enviado de Deus. Como aqueles 2 no Antigo Testamento receberam os anjos, porque é isso que a palavra anjo significa, tanto no hebraico quanto no grego. Aquele que é mensageiro, que traz uma mensagem. Por isso, não pensando na recompensa, mas pensando no próprio Deus e no seu amor para com todos, nós devemos praticar a hospitalidade e acolher as pessoas. E, no que for possível, demonstrar amor, satisfazendo as suas necessidades. É isso que significa o que está no verso 1. Seja constante o amor fraternal, o amor entre irmãos. Tanto, especialmente no lugar com relação à hospitalidade. Mas tem uma outra coisa. Está aí no verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Aqui ele está falando do mesmo grupo, os encarcerados e os que sofrem maltratos na prisão. Porque tem níveis de encarceramento. Tem pessoas que são apenas presas e tem outras que na prisão sofrem maus tratos, são torturadas, sofrem pancadaria. E naquele tempo em que a carta foi escrita, vários dos hebreus que haviam crido em Jesus haviam sido presos por causa da fé em Jesus. Estavam nas prisões por conta da instigação dos próprios judeus, estavam nas prisões romanas. O próprio Paulo muitas vezes ficou preso por causa dessas perseguições. E ele não era o único. Havia irmãos em Cristo encarcerados. E o nosso autor diz: lembrem deles. Eles estão presos por causa do nome. Estão presos por causa do nome de Jesus. E olha o argumento que ele usa. Você tem que se lembrar deles como se vocês estivessem presos com eles. E num sentido nós estamos. Porque eles são os nossos irmãos e eles estão presos pela mesma fé que nós estamos, que nós temos. Pensamos nos presos na Coreia do Norte, nos presos na China, na Rússia, em países muçulmanos onde é proibido pregar o Evangelho. Nós estamos presos com eles. Porque nós participamos da mesma fé e eles estão presos pela mesma coisa que nós temos, que é a fé no Senhor Jesus Cristo.
dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Vamos sentir o sofrimento que eles estão passando. Com isso, o autor visa despertar a sensibilidade, a atenção e a empatia dos seus leitores para aqueles que estavam nas prisões por causa do Evangelho. É assim que se mostra o amor fraterno. Verso 1, seja constante o amor fraterno. Como? Seja hospitaleiro. Segundo, se lembre dos encarcerados, daqueles que sofrem. Ou, em resumo, o que ele está dizendo aqui para aqueles irmãos é: vocês devem cuidar dos necessitados que estão no meio de vocês. Nós não temos aqui, que eu saiba, membros que estão presos por causa do Evangelho, porque no Brasil ainda é possível pregar o Evangelho, ser crente e não ir preso por isso. Mas nós temos outras pessoas que passam por necessidades, que sofrem, carecem de ajuda e de atenção. E o ponto é esse aqui. Não importa, deixa eu colocar de outra maneira, Deus sabe que você mesmo está passando por dificuldades e sofrimentos, mas há outras pessoas além de você. E você não deveria agenciar ou esquecer estas pessoas, porque o amor fraterno ele tem que ser constante o tempo todo e em toda situação. As orientações que nós temos aqui também são com relação à santidade. Do verso 4 até o verso 6, ele adverte contra dois pecados que simbolizam todos os demais. Primeiro, a imoralidade sexual, verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O outro pecado é a avareza ou amor ao dinheiro. Verso 5, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Estes dois pecados, podemos perguntar, por que é que ele não acrescentou outros? Por que é que de todos os pecados contra os quais ele poderia ter falado, maledicência, assassinato, infâmia, calúnia, com tanta, a lista de pecados na Bíblia é grande. Ele pegou dois. O adultério e a impureza sexual e a avareza, que é amor do dinheiro. Eu creio que a razão é simples. Ele está chegando ao fim da carta. Está chegando ao fim. Ele talvez esteja com um tempo curto. E talvez já escreveu demais, embora ele diga aqui, ele vai dizer no verso 22, que ele escreveu abreviadamente. Eu imagino se ele tivesse escrito mais à vontade. Ele acha que a carta dele é breve, é a maior do Novo Testamento. Ele acha que escreveu abreviadamente. Então, mas talvez por outros motivos, ele está colocando dois apenas. Creio que é porque ele quer resumir nesses dois a advertência contra todos os demais, porque desses dois pecados em particular, nascem todos os outros. Alguém já disse que as duas barras que derrubam qualquer pessoa é a barra da saia e a barra do ouro, né? Exatamente, sexo e dinheiro. Sexo e dinheiro. São as duas áreas mais problemáticas da raça humana. As duas áreas mais complicadas e onde parece que o pecado mais afetou é a questão do sexo e a questão do dinheiro. E são os dois pontos que ele trata aqui. Primeiro, com relação à imoralidade sexual, no verso 4, ele faz uma exortação para que o matrimônio, que é o remédio de Deus contra a imoralidade, seja digno de honra entre todos. E Deus determinou para combater a impureza sexual foi o matrimônio, o casamento. Deus nos fez pessoas sexuadas. Foi Deus quem nos criou com sexo. Isso não quer dizer que nós podemos expressar a nossa sexualidade com qualquer pessoa, de qualquer forma, a todo tempo. Deus criou um ambiente apropriado para a expressão sexual, que é o matrimônio, é o casamento. Por isso que o casamento está sob ataque hoje dos ímpios.
É uma instituição que vem sofrendo desgaste e ataques cada vez mais ferrenhos por parte do mundo íntimo. Porque o casamento é o bastião da família e, consequentemente, da sociedade. Se o mundo conseguir destruir completamente o casamento, então a barreira que nos protege de tantos males terá caído e a humanidade ficará cada vez mais vulnerável. O sexo é para ser desfrutado dentro do casamento. Fora dele, é o que o nosso autor diz aqui, no final do verso 4. Deus julgará os impuros e adúlteros. O adúltero é aquele que, estando casado, ele tem relações sexuais fora do casamento, sem ser com a sua mulher ou com o seu marido. E impuro é o que pratica relação sexual fora do casamento. Ele não é casado. Tem outro nome na Bíblia para isso, que é fornicação. E quando é por dinheiro, a Bíblia chama de prostituição. Prostituição. O remédio de Deus contra a prostituição e a fornicação e o adultério, é o que ele diz aí no verso 4, é que nós tenhamos o casamento como sendo digno de honra. Honrar o casamento. Se tem uma comunidade que está fazendo isso, era a igreja. Honrar o casamento. Estimar o casamento com grande valor. Valorizar o casamento como sendo uma instituição da parte de Deus. E não somente olhar para o casamento e ver o casamento como instituição divina e querer casar, em vez de viver junto, mas casar como Deus manda. Mas não somente isso, os casados também devem zelar, ainda no verso 4, para que o leito seja sem mácula. Que a cama de casal, onde vocês dormem, não seja contaminada porque você se deitou em outra cama. De uma maneira muito gráfica de descrever o adultério, né? Interessante como a Bíblia às vezes tem uma linguagem que a gente chama de eufemística, que é uma maneira bonita de dizer uma coisa feia. Quando ele diz assim, que a tua cama não seja manchada, o que é que ele está dizendo? Não vá se deitar na cama com outras pessoas. E a cama, a sua cama de casal, seja sem mácula. Essa é a primeira advertência com relação a sexo. O casamento foi ordenado por Deus, temos que honrá-lo e valorizá-lo, e os casados, então, têm que ser fiéis uns aos outros, para que a cama não seja manchada. Olha a advertência no final do verso 4, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Às vezes, os adúlteros escapam aqui nesse mundo. Adultério ninguém sabe que Deus está aqui. E vai chegar o dia em que Deus vai julgar os adúlteros. Porque Deus não vai deixar esse pecado passar em branco. É melhor resolver o quanto você pode. Você vai escolher a vida toda. Se passar em branco, uma hora Deus vai trazer você aqui. Terrível coisa cair nas mãos. O segundo pecado é o do dinheiro, com relação ao dinheiro. Verso 5 até o verso 6. E começa com uma advertência. Seja a vossa vida sem avareza. A palavra avareza no grego significa literalmente amor ao dinheiro. Uma pessoa avara é uma pessoa que ama o dinheiro. O dinheiro em si, ele não é mau. Também não é bom. O que vai fazer do dinheiro uma coisa boa ou má é o uso que você faz dele. É a atitude que você tem para com o dinheiro. A mesma moeda, a mesma nota que você usa para comprar o sustento para a sua família, é a mesma nota que você vai usar para fazer o mal. O dinheiro em si, ele é neutro. O problema não é o dinheiro, mas somos nós. Por isso que ele diz que a vida de vocês seja sem avareza, sem amor ao dinheiro. Quando a pessoa ama o dinheiro, ela está pronta a fazer uma série de coisas que vão afastá-la de Deus. O dinheiro vai se tornar o seu Deus e o seu ídolo. Não é à toa que Jesus Cristo disse: você não pode servir a Deus e as riquezas. A palavra que Jesus usou para riquezas é mamon, o nome de um Deus.
O dinheiro pode se tornar uma potestade, um ídolo, um Deus na sua vida. Escravizar você, dominar você de tal maneira que você se torna egoísta, você se torna perverso, desonesto, porque você está apegado ao seu ídolo. A vida do cristão tem que ser sem avareza, sem idolatria ao dinheiro, sem apego a ele. Sabe qual é o melhor remédio para isso? Está aí, no verso 5. Contentai-vos com as coisas que tendes. Contentamento. Uma pessoa que está descontente com o que tem, com o que é, ela vai fazer tudo para obter satisfação. Eu não estou dizendo que nós temos que ficar acomodados. O meu pai, ele não ficou contente de ter nascido lá no interior da Paraíba, filho de uma família paupérrima. Ele às vezes não tinha quase o que comer no sítio. Irmão de mais 11. E ele resolveu lutar para melhorar de vida. Foi para a cidade com muita dificuldade, estudou, se formou, foi para a universidade em João Pessoa, saiu como advogado e foi crescendo na vida. Se ele pudesse ver hoje a família que ele deixou, os filhos, os netos, advogado, médico, até pastor. Então não é sobre isso que eu estou falando. Porque uma pessoa pode, não é contra a Bíblia, você querer uma vida melhor. Você galgar etapas e subir degraus na vida financeira, econômica, se o seu coração não está nessas coisas. Se você quer fazer isso para a glória de Deus, e se você melhorando, você, pensa assim, vai ter mais condições de abençoar as outras pessoas. Então a Bíblia não é contra isso. Na verdade, ela estimula a gente a trabalhar, a ganhar, a economizar, abençoar outros, e Deus promete nos abençoar financeiramente também. Então, não é isso que ele está dizendo. Mas em tudo nós temos que estar contentes com aquilo que nós temos e que Deus nos deu, que é fruto do nosso trabalho. Porque uma pessoa descontente com a sua mulher vai querer a mulher do outro. Uma pessoa descontente com a sua propriedade, seu carro, ou com o que ele é, ou com o que ele não tem, ele de repente vai sempre estar cobiçando e querendo as coisas dos outros. Por isso, o remédio contra a avareza é o contentamento. Ou, em outras palavras, a gratidão. Deus, muito obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Sei que ele é um chato às vezes, mas obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Obrigado pelos filhos que o Senhor me deu. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo lugar onde eu moro. Obrigado pela minha cara. Meu rosto, assim, não é tão bonita assim, Senhor, mas foi a cara que o Senhor me deu. Muito obrigado. Contentamento, a gratidão a Deus é o melhor remédio contra a avareza e até contra o adultério e outras coisas. Para que nós sejamos, para nos ajudar a ser contentes, sem ficar com medo do futuro, ele acrescenta no final do verso 5, passagens que nós encontramos em Deuteronômio 31, versos 6 a 8, também no livro de de Josué, capítulo 1, verso 5. São episódios onde Deus aparece, e não só esses dois, mas são promessas que Deus fez a Abraão, Deus fez a Jacó, Deus fez a Israel, fez a Salomão, fez a Josué, e a promessa era essa: eu não te deixarei, serei contigo sempre. Essa promessa está feita no Antigo Testamento a umas 10 pessoas. E agora o nosso autor pega essa promessa e traz para nós, para dizer por que nós temos que viver contentes. A resposta é essa, final do verso 5, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Na língua grega, você tem aqui 4 negativas. Tem 4 nãos aqui nessa passagem. Não, não, não te deixarei, não te abandonarei. Literalmente no grego. 4
nãos, duas duplas negativas. É a maneira enfática de dizer que Deus nunca, jamais, em tempo algum, vai nos deixar ou vai nos abandonar. Quando ele diz, de maneira alguma te deixarei, quer dizer que a presença dele sempre estará conosco. Quando ele diz, nunca jamais te abandonarei, quer dizer que a ajuda dele sempre vai estar conosco. Pela sua presença e pela sua ajuda, Deus então vai suprir as nossas necessidades. Por isso, contentai-vos com o que tem. Que a vida de vocês seja sem avareza. E ele coloca, de que maneira nós devíamos viver? No verso 6. Assim, afirmemos confiadamente. Essa confiança não é vã. Essa confiança é baseada nas promessas de Deus que estão no verso anterior. Afirmem, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Aqui está citando o Salmo 118, verso 6. Deus é o meu auxílio. O que é que o homem vai poder me fazer? O que é que o ser humano pode fazer contra mim? O máximo que ele pode fazer é me matar. Mas Deus é Senhor da minha alma e da minha vida. Os bens mais preciosos pertencem a Deus e homem nenhum pode arrancar de mim aquilo que Deus em Cristo Jesus. Por isso, ainda que eu esteja passando por necessidade, passando por dificuldade, eu confiarei em Deus que Ele jamais me deixará, jamais me abandonará. Contentamento. E você tem a orientação da palavra de Deus, como você viver nesse mundo contente, sem amar o dinheiro. O dinheiro é um patrão terrível. Quem é escravo do dinheiro sofre. Por último, o nosso autor dá algumas orientações sobre a piedade cristã, a vida cristã, sobre como nós devemos exercer o nosso relacionamento no meio do povo de Deus. Ele fala a respeito dos nossos dias, versos 7 e 8. Diz para nós termos cuidado com as heresias, do verso 9 até o verso 14. Nos fala a respeito da necessidade de viver uma vida de louvor, verso 15 e 16, e termina outra vez dizendo que nós temos que obedecer aos nossos pais, líderes espiritual que Deus colocou no céu. Vamos rapidamente ver cada um desses pontos. São orientações pessoais. Para mim, como é que eu devo me relacionar com cada uma dessas coisas? Primeiro, com relação ainda ao sofrimento e especialmente precisando ter um modelo como sofrer. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O nosso autor aqui coloca o exemplo dos pastores daquela igreja para ser imitado pelos que estavam sofrendo. E aqui ele se refere aos dias, é isso que ele está chamando, é a única carta do Novo Testamento onde os pastores são chamados de dias. Mas é isso que os pastores são e é isso que eles fazem. Eles são constituídos para guiar o povo de Deus, como um pastor guia o seu rebanho. Esses guias aqui já morreram. O que o nosso autor está dizendo, lembrem-se daqueles pastores que pastorearam no meio de vocês, que pregaram a palavra de Deus, início do verso 7, que vos pregaram a palavra de Deus, e que foram fiéis até a morte, e que foram martirizados, sofreram e morreram por causa da fé, e nunca abandonaram essa fé. Lembrem-se deles e considerem atentamente o fim da sua vida, ou seja, como eles morreram, como eles chegaram ao fim da vida. Eles chegaram firmes, continuaram crendo, apesar de terem sido martirizados, mortos por causa da fé. E aí, final do verso 7. Imitem a fé que eles tiveram. Nós aprendemos duas coisas. Muito bom. Primeiro, que pastores devem colocar um exemplo que o rebanho possa ver. Pastores são guias, mas eles guiam não somente pela palavra, perceberam isso aqui? Ele guia pelo exemplo, porque ele está mandando imitar a vida. Embora tenha dito no início que esses guias pregaram a palavra de Deus. O pastor guia o seu rebanho não somente pela palavra de Deus, mas
colocando um exemplo a ser imitado. Um exemplo a ser imitado. De tal maneira que, anos depois da sua morte, alguém possa dizer: lembra daqueles pastores? Considere atentamente a vida deles e imitem a fé que eles tiveram. A palavra considerar atentamente no grego é uma palavra que é usada para arte. Quando você está diante de uma obra de arte, você está analisando aquela obra de arte. É você olhar com cuidado, examinar sobre todos os ângulos. Pastores que podem ter a sua vida examinada pelos fiéis. Servir de exemplo de fé, de conduta. Que Deus levante no nosso país líderes, pastores que podem servir de modelo para o rebanho. Porque há uma crise hoje no Brasil de liderança espiritual. Não são muitos que nós podemos dizer: imite. Imite a vida, imite a conduta. É escândalo em cima de escândalo, queda em cima de queda, crise em cima de crise no meio da igreja evangélica. A gente fica olhando assim, procurando quem nós poderíamos aplicar esse versículo. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é o respeito e a memória que nós devemos ter daqueles que Deus colocou em nossa vida para nos guiar. Eles funcionam como referencial para nós. E eles não devem ser ignorados. Eles devem ser lembrados. E os ensinamentos deles e a vida deles devem servir de norte e rumo para nós. Lembrem-se dos seus guias. Examinem a vida deles. Imitem a fé que eles tiveram. Ele diz no verso 8, um encorajamento. Jesus Cristo, que sustentou aqueles guias para que fossem fiéis até a morte, ontem, quando ele sustentou aqueles guias, e hoje, ele é o mesmo. E vai ser para sempre. Essa palavra está aqui como um encorajamento. O mesmo Jesus que sustentou esses pastores e os guiou e os abençoou para que eles fossem fiéis até a morte, é o mesmo Jesus ontem, quando estava lá com eles, e hoje. E ele pode também sustentar você no meio do sofrimento e da dor. E ele será assim para todo sempre, porque ele não muda. É o mesmo Senhor poderoso, Senhor da glória, imutável. O seu propósito permanece. Esse é o primeiro dever, a primeira orientação com relação aos guias que Deus colocou na nossa vida e que servem de modelo para a nossa fé, lembrando que o Senhor Jesus, que os sustentou, haverá também de nos sustentar nos nossos sofrimentos. A segunda orientação, está aí do verso 9 até o verso 14, tem a ver com a questão doutrinária. É importante isso ao final da carta, porque durante a carta toda ele estava dizendo aos seus leitores: tenham cuidado para que vocês não voltem para o antigo sistema do judaísmo, porque esse sistema foi superado, ele já foi ultrapassado, a verdade chegou plenamente em Cristo Jesus. E ao terminar a carta, ele não consegue deixar de fazer mais uma exortação. A partir do verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a. Pode parecer um texto complicado, mas ele é muito simples, na verdade. O que ele está advertindo aqui os seus leitores é para não se deixar envolver com doutrinas estranhas ao Evangelho, e em particular ele está pensando as doutrinas do judaísmo, de onde eles tinham vindo. Verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Elas existem, elas estão aí. Existem falsos profetas,
que ensinam aquilo que Deus nunca mandou, que inventaram conceitos e práticas que estão fora da Bíblia e que procuram enganar os incautos. Mas nós somos advertidos a ter cuidado e a examinar todas as coisas. É uma lástima quando os cristãos ficam ouvindo tudo, escutando tudo, lendo tudo, contribuindo para tudo, sem nunca fazer um filtro. Sem querer, você pode estar contribuindo para um falso profeta. Comprando um livro dele. Tem doutrinas várias e estranhas. Doutrinas várias e estranhas. Estranhas ao Evangelho. Estranhas à revelação de Deus. Quando ele diz aí, não vos deixeis envolver, envolver aqui significa se deixar levar por essas doutrinas, ser iludido, levado avante. E ele traz várias argumentações. O que ele tem em mente aqui, especialmente aquelas doutrinas estranhas do judaísmo, que ensinavam a salvação pelas obras da lei. Aí ele argumenta aqui, ainda no verso 9. O que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocupavam. Ele está falando que no Antigo Testamento as pessoas se preocupavam muito com a questão dos alimentos. Não pode comer carne de porco, não pode comer sangue, não pode comer animal que tenha a unha fendida e não rumina, não pode comer animal que rumina, mas a unha é fendida. Ou leis, muitas leis a respeito da comida. E os judeus eram muito escrupulosos com isso. Quando eles chegavam em casa, eles tinham comprado comida no mercado, porque aquela comida poderia ter passado pela mão de quem não era judeu. Ele tinha que lavar as mãos rigorosamente, não é por medo de bactéria, é por causa da contaminação espiritual. E ele só comia determinadas comidas, e por isso ele não sentava para comer com os pagãos, porque os pagãos comiam qualquer comida. Tinha uma dieta religiosa muito estrita, e eles pensavam que aquilo que observar, esse tipo de regra, não coma isso, era aquilo que ia alimentar o coração diante de Deus. O nosso autor diz, não, o que alimenta o coração é a graça de Deus, e não os alimentos, porque o que é que isso adiantou para aquele povo da antiga aliança, que baseou a sua salvação, ou a esperança da sua redenção na lei de Moisés, deixando de entender o propósito dela. Eles nunca tiveram proveito com esse tipo de coisa. E aquilo que é verdade naquela época é verdade hoje. Você olha para pessoas que são legalistas, que querem agradar a Deus por uma série de normas e de regras. Não come isso, não toca aquilo, não faz isso. E você percebe, não vê ali graça. Você não vê poder, misericórdia, amor, vida transformada. Porque estas coisas não têm efeito. Comida entra e sai e não passa pelo coração. O que alimenta o coração é a graça de Deus em Jesus. É isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece. Ele é o pão do céu, que desce de Deus para dar vida ao mundo. Do verso 10 até o verso 14, o nosso autor diz uma coisa que nos parece estranha, no mínimo. É o único lugar na Bíblia onde isso aqui está sendo dito, esse conceito está sendo dito. Quando nós pensamos nos sacrifícios dos animais no Antigo Testamento como símbolo de Cristo, nós geralmente pensamos naquele momento em que o sacerdote toma um animal, leva lá no altar, sangra o animal, derrama o seu sangue, e aquele sangue é aspergido, é derramado. E aquilo nós entendemos era um símbolo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o que é verdade também. Olha, o que é verdade. O próprio autor aqui, várias vezes na carta, ele disse que o sangue daqueles animais era uma figura do sangue de Cristo. E que o sacrifício deles era um tipo de sacrifício de Cristo. Mas agora ele vai dizer mais uma coisa. Ele vai chamar a atenção para o seguinte. Os sacerdotes que sacrificavam aqueles animais, eles não comiam da carne do animal ali. Porque uma vez que eles matavam o animal e o animal era sangrado, o animal era levado para fora do tabernáculo, para fora do templo e do arraial. E ele vê nisso uma figura de Cristo. Porque onde é que Cristo morreu?
Ele morreu dentro da cidade de Jerusalém ou morreu fora? Ele saiu de Jerusalém arrastando sua cruz, saiu da cidade, ficou para um monte fora da cidade, chamado Gólgota. Ele foi sacrificado ali. E ali é que é o nosso altar, diz o escritor de Hebreus. Cristo sofreu fora das portas. E agora, é a única vez no Novo Testamento em que o animal sendo levado para fora do templo, para ser queimado e consumido fora, é uma figura de que Cristo morreu fora de Jerusalém. E, portanto, o altar verdadeiro é fora de Jerusalém. A cruz. Esse é o altar verdadeiro. E veja como ele desenvolve essa ideia. No verso 10. Possuímos um altar, está se referindo à cruz, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Quem são os que ministram no tabernáculo? Os sacerdotes. Que ministério era esse? Eles sangravam os animais, derramavam sangue, aspergiam aquele sangue lá. Mas não comiam do animal. Por quê? Verso 11. Pois aqueles animais, cujo sangue é trazido para dentro dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação oferta pelo pecado, eles têm o corpo queimado fora do acampamento, fora do templo. Quando ele é queimado, oferecido, e uma parte dele é consumida. Aí ele aplica no verso 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus saiu dos portões de Jerusalém, subiu o Monte da Caveira, Gólgota, e fora da cidade do templo, lá no alto do monte, ele se oferece no altar da cruz. O que ele está dizendo aqui é que há uma incompatibilidade irreconciliável entre o judaísmo e o cristianismo. Porque no judaísmo, as ofertas são feitas pelo sacerdote ministrando no templo, o altar deles é ali dentro. Mas onde é o altar do cristianismo? Quem ministra lá dentro não come do que é feito lá fora. Mas o nosso altar é a cruz. E aqui vem a exortação no verso 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério significa vergonha, desonra. E Cristo saiu desonrado, vituperado, insultado para morrer no alto do Calvário. Cruz. E agora nós somos exortados a fazer a via crucis, o mesmo caminho. Saiamos a ele, fora do arraial, ao encontro dele, lá na cruz, levando também nós a vergonha que ele passou e o vitupério que ele sofreu. É uma exortação para que aqueles judeus convertidos saíssem definitivamente da antiga aliança. Não hesitassem mais, não cogitassem em voltar, mas saíssem do arraial, do templo, da cidade, ao encontro de Jesus lá fora, porque é lá que está o nosso altar. É lá que está o pão que nos alimenta. É lá que está a salvação. É uma figura extraordinária, não é? Não tem lugar nenhum no Novo Testamento onde os animais queimados fora são interpretados como sendo um tipo de Cristo. É o único lugar. Onde a gente vê que tem muita coisa no Antigo Testamento, e se os nossos autores neotestamentários não dissessem que eram figura de Cristo, a gente não saberia. Por isso que é importante ler o Antigo Testamento sempre à luz do Novo, para poder entender o significado daqueles símbolos, instituições, ordenanças, porque elas apontam para o Senhor Jesus sempre. Terceiro lugar, uma vida de louvor. Recordando, ele diz, imitem os seus pastores. Segundo, cuidado com doutrinas estranhas. Terceiro, vivam uma vida de louvor. Verso 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, porque com tais sacrifícios Deus se compraz. Esses dois versículos são quase que uma conclusão do que foi dito antes. Ele continua ainda fazendo comparações entre o judaísmo e o cristianismo. No judaísmo, os sacrifícios eram, como eu disse, feitos sobre o altar com sangue derramado. Mas aqui, o que Deus quer de nós é sacrifício de louvor,
que é identificado como fruto de lábios que confessam o seu nome. O cristão não oferece mais sacrifícios de animais a Deus, mas ele ainda continua oferecendo a Deus o fruto de lábios que professam o seu nome. Esse é o sacrifício de louvor que Deus aceita. Verso 15. Por meio de Jesus, por causa de Jesus, ofereçamos a Deus os sacrifícios que verdadeiramente Deus se agrada, que são lábios que professam o seu nome, lábios que declaram a realidade a respeito de Jesus, que Ele é o Senhor, a verdade a respeito de Deus. Mas não só isso. Verso 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, porque com tais sacrifícios Deus se compraz. Se o louvor que sai dos nossos lábios é um sacrifício, ele está dizendo aqui que praticar o bem e cooperar uns com os outros é também um sacrifício de louvor. Isso é muito importante, porque tem pessoas que pensam que o louvor que agrada a Deus é só entoar músicas e canções. Não, não, não. Isso não vale nada se não tiver atrelado com uma vida, que ele chama aqui, de prática do bem, mútua cooperação. Porque com tais sacrifícios, o que ele está chamando de sacrifício? Praticar o bem e cooperar uns com os outros. Com tais sacrifícios, Deus se compraz. Então são as duas coisas. Para que Deus se compraza do nosso louvor, Ele tem que se agradar também da nossa vida. E a Bíblia toda está cheia de exemplos disso. Como o próprio Jesus disse, quando você chega diante de Deus para trazer a sua oferta, e aí você lembrou que seu irmão tem alguma coisa contra você, pode parar o culto, vá se reconciliar com seu irmão, depois vem e faça a sua oferta. Ele junta as duas coisas. Louvores de lábios que professam o nome de Deus, mas cujas mãos e pés não servem ao próximo, esse louvor não é agradável a Deus. É a nossa vida como um todo que é o culto agradável a Deus. Não somente o que nós dizemos e cantamos, mas também o que nós fazemos. Com isso Deus se completa. Terminando, no verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Interessante que ele começou falando dos guias que morreram e que têm que ser imitados, e ele termina falando dos guias que estão vivos e que têm que ser obedecidos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Essa obediência e essa submissão, é claro, não são absolutas. Ele está pressupondo aqui que os guias são homens de Deus e que estão falando a palavra de Deus e estão dando exemplo de acordo com a Bíblia. Portanto, se os nossos guias estiverem dentro da Bíblia e eles estão ensinando a verdade de Deus, nos compete ouvi-los como se estivéssemos ouvindo a própria voz de Deus. Deus está falando através deles. É por isso que ele diz, seja submisso. Nós não devemos ser submissos a homem nenhum, porque a nossa consciência está presa a Deus. Mas quando Deus fala através de um homem, e ele está dizendo a palavra de Deus para nós, submeter, acatar e obedecer, é a mesma coisa que fazer isso a Deus, porque Deus nos fala através dele. Nós não estamos cativos a homem nenhum. O crente é livre. Mas quando ele ouve a palavra de Deus, ele se submete, ele sujeita. Há guias contra os quais nós devemos protestar. O crente não é chamado a ouvir todos os guias sem julgamento. Porque nós temos que analisar o que nos é pregado. Você tem a liberdade de abrir a sua Bíblia e conferir o que o seu pastor diz, se está de acordo com a palavra de Deus. E se não estiver, você não tem compromisso de obedecer. Você não tem compromisso de obedecer. É muito popular hoje no meio evangélico aquela frase, não toqueis nos ungidos do Senhor. Você começa a criticar alguém, aí lá vem os defensores dizendo, está escrito, não toque nos ungidos de Deus. Quem disse essa frase foi Davi, com relação a Saul, que era um rei ímpio, mas tinha sido ungido por Deus para ser rei de Israel. E estava querendo matar Davi. E Davi teve a ocasião de matar Saul. E não quis. Os amigos de Davi disseram, mata.
Davi disse: longe de mim estender a mão contra o ungido do Senhor. Davi não queria ser aquele que mataria o rei ungido. Mas isso não evitou Davi de criticar Saul, de exortar Saul e de advertir Saul de toda a impiedade que ele estava fazendo. Então, não vamos usar essa frase, não toque no ungido de Deus, para defender falso profeta que está ensinando o erro, está iludindo o povo. Nós temos que ser submissos e obedientes aos verdadeiros guias que nos pregam a palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus. Mas se ele sair da palavra de Deus, eu tenho que, na verdade, ir contra ele, falar contra ele. E não me submeter a minha consciência a falsos profetas que são levados por motivos estranhos. A razão pela qual eu devo obedecer aos guias e me sujeitar a eles, entendendo os guias como sendo homens de Deus, ele dá aqui dois motivos. Três, na verdade. O primeiro é que eles velam por vossa alma como quem deve prestar conta. João Crisóstomo, no século IV, um grande homem de Deus, ele diz que esse versículo teve um grande pastor, esse versículo o atormentava todo dia. E ele chega até a perguntar, será que um dia algum pastor vai ser salvo? Porque está dizendo que o pastor vai prestar conta das almas do rebanho. E ele, quando meditava nesse texto, ele ficava aterrorizado. Essa é a primeira razão pela qual você deve obedecer aos seus guias. Porque você está com pena deles. Porque eles vão prestar conta da alma de vocês. É isso que é a responsabilidade do pastor. Eles zelam pelas almas do rebanho, porque um dia eles vão prestar conta diante de Deus. E quem é suficiente para isso? A nobreza da tarefa é tanta que pastores verdadeiros, quando chegam aqui nessa passagem, eles temem e tremem. E eu fico admirado que tem tanta gente que olha para o pastorado como se fosse um bicho. Não deu certo em mais nada na vida, vai ser pastor. É a coisa mais fácil do mundo hoje, sabia? Abrir uma igreja. Você aluga aí uma sala comercial, bota uma placa, abre e é fácil no cartório abrir uma igreja. É facílimo fazer isso. Virou negócio. Virou negócio para muita gente. Não é à toa que o mundo está atacando os evangélicos, criticando. Existe uma onda de críticas. Eu me lembro da época em que eu tinha orgulho de chegar e dizer, chegar para me hospedar no hotel. Aí, na hora de preencher lá a ficha que o hotel exige, você me perguntava, sua profissão? Pastor. Hoje em dia, eles me perguntam qual é a sua profissão. Professor. Não estou mentindo, é verdade. Eu sou professor. O ataque está grande. E, infelizmente, há motivos para isso. Mas nós vamos dar conta disso. Vamos dar conta disso. Esse é o primeiro motivo. O segundo, para que eles façam isso com alegria, não gemendo. Quando o pastor trabalha zelando pelo rebanho com alegria, ganha todo mundo. Mas quando ele faz isso gemendo, não é bom para ninguém. Gemendo pela dureza do coração, pela hostilidade, pela insubmissão, pela falta de atenção, pela falta de compromisso do rebanho, ele geme. E aí o terceiro motivo, porque isso não aproveita vocês. Um grande intérprete da Bíblia, explicando esse texto, ele diz que aqui o nosso autor está dizendo o seguinte, isso não aproveita vocês, porque se Deus ouve o gemido de todos, quanto mais do pastor. Deus vem cobrar da igreja. Por que o pastor de vocês está gemendo? Por que o homem que eu coloquei para ser o guia das almas de vocês? Por que o meu mensageiro no meio de vocês, por que ele está fazendo esse trabalho gemendo? Deus vem em juízo contra a igreja. Eu não quero chegar a esse ponto de interpretação, mas que faz sentido, faz. Porque ele diz assim,
não aproveita vocês. Tem um pastor que faz o trabalho gemendo. Por que não aproveita? Só porque ele vai fazer o trabalho ruim? Não. É porque o Deus a quem esse guia representa, de quem ele foi enviado, ele pode querer tirar satisfação com a igreja. Porque é que o meu enviado está gemendo. Porque é que o meu servo está gemendo no meio de vocês. Por essa razão, pois, se o guia prega a palavra de Deus, é fiel a Deus, tem uma vida que nós podemos imitar, vamos cuidar para que ele faça o seu trabalho com alegria. O que é que isso significa? Respeito, obediência, sustento, apoio. Não quer dizer que você não possa criticá-lo, mas faça de maneira honesta e sincera. Faça pela frente, em vez de fazer por trás. Vá conversar com ele, em vez de ficar falando. Que ele possa, ele, embora seja um homem de Deus, ele não é perfeito. E se ele for um homem de Deus, ele vai receber as críticas com o coração aberto. Porque ele sabe que se Deus fala através dele, Deus também pode falar a ele através dos outros. Ele vai escutar também como palavra de Deus que você disser. Para que ele faça isso com alegria e não geme. São estas as orientações práticas que encerram a nossa carta. Eu quero concluir apenas com uma exortação que eu fiz no começo. Isso tudo é dito para uma comunidade que estava passando por muitas dificuldades. O ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção é que esses deveres de amar os necessitados, especialmente os estrangeiros, os encarcerados, de viver uma vida santa no casamento e sem amor ao dinheiro, de imitar e obedecer os guias e cuidar deles, de fugir das falsas doutrinas, de viver uma vida de louvor com os lábios e com as mãos. Isso é sempre tarefa sua. Sempre, sempre. Não importa se você está doente, desempregado, acamado, largado, desprezado, rico, poderoso, financeiramente bem. Não importa. Vocês notaram que várias vezes aparecem as expressões como seja constante. Não esqueça, sempre. São deveres constantes nossos. E através deles que nós vivemos aqui nesse mundo. Deus nos ajude, irmãos, a sermos crentes verdadeiros. Abençoar esse mundo, a fazer diferença no mundo caído, que caminha em trevas e que desesperadamente precisa da graça de Deus, que é o que alimenta o coração.